Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início, neste momento, à sessão solene de posse dos novos dirigentes do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte para o biênio 2025-2026. Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor presidente da Egrégia Corte de Justiça Potiguar, o desembargador Amilcar Maia, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, que se encontra em Brasília e participa desta sessão virtualmente, dos membros desta Corte de Justiça e da Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Elaine Cardoso de Matos Novaes. Compõem a mesa, nesta solenidade, as seguintes autoridades: Governadora do Estado, Fátima Bezerra. Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Norte, advogado Carlos Kelsen. Presidente do TRE do Rio Grande do Norte, a desembargadora Lourdes Azevedo. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, desembargador Eduardo Serrano da Rocha. O Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o desembargador Roberto Franck. Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre. O Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, Clístenes Micael de Lima Gadelha. O Diretor do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, Juiz Federal Alisson Rego Bezerra. O presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, Arthur Cortez Bonifácio. Senhoras e senhores, com a palavra, Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o desembargador Amilcar Maia. Declaro aberta a presente sessão solene, que tem por finalidade empossar os novos dirigentes do Poder Judiciário para o biênio 2025-2026. Tomarão posse o excelentíssimo senhor desembargador Ibanez Monteiro e a excelentíssima desembargadora Berenice Capuchu, respectivamente, nos cargos de presidente e vice-presidente, e a excelentíssima desembargadora Sandra Lali no cargo de Corregedora-Geral de Justiça. Senhoras e senhores, como fator de brilhantismo para este encontro, destacamos a presença das seguintes autoridades: juízes auxiliares da presidência, juiz Bruno Lacerda Bezerra Fernandes, juiz Diego de Almeida Cabral, juiz Marivaldo Dantas de Araújo. Da vice-presidência, juiz Reinaldo Odilo Martins Soares, juíza Maria Neise de Andrade Fernandes Araújo. Dos juízes corregedores, juiz Felipe Luiz Machado Barros, Patrício Jorge Lobo Vieira, juíza Patrícia Gondim Moreira Pereira. E da Escola da Magistratura, o juiz João Afonso Moraes por Deus. Destacamos a presença do Procurador-Geral do Estado, Antenor Roberto, da Controladora-Geral do Estado, Luciana Daltro, do Procurador do Município do Natal, Tiago Tavares. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo saxofonista da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, Fábio Isaac Lima.
Podem sentar. Ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Amilcar Maia. Excelentíssima senhora Fátima Bezerra, governadora do Estado do Rio Grande do Norte, na pessoa de quem gostaria de saudar todas as autoridades do Executivo Estadual e Municipal aqui presentes. Excelentíssimo desembargador Ibanez Monteiro, na pessoa de quem cumprimento os colegas da Corte. Excelentíssimo senhor ministro Gugeldo Farias e excelentíssimo senhor ministro Ribeiro Dantas, na pessoa de quem apresento as minhas saudações aos membros do Poder Judiciário Estadual e Federal presentes nesta solenidade. Excelentíssima doutora Elaine Cardoso, Procuradora-Geral de Justiça do Estado, na pessoa de quem saúdo os membros do Ministério Público. Excelentíssimo presidente do TRT, eleito, desembargador Eduardo Serrano da Rocha. Excelentíssimo presidente do TCE, conselheiro Carlos Thompson. Excelentíssimo Dr. Carlos Kelsen, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte, na pessoa de quem cumprimento os advogados presentes nesta solenidade. Excelentíssimo desembargador Ivan Meira Lima, na pessoa de quem peço permissão para saudar os colegas magistrados aposentados aqui presentes. Excelentíssimo Dr. Arthur Cortez, presidente da Marne, familiares, funcionários do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, senhoras e senhores. Hoje, ao findar minha gestão como presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, é inevitável o misto de emoções que envolve despedidas e novos começos. Olho para os últimos 2 anos com um sentimento profundo de gratidão e reflexão. Reconheço mudanças profundas no meu pensamento em relação às crenças que tinha quando assumi essa missão em 2023. Cresci, aprendi e consegui superar alguns desafios. Desde o primeiro dia do meu mandato, empenhei-me em assegurar que o tribunal estivesse à altura dos desafios que se apresentaram. Com o apoio incondicional dos meus pares e servidores, buscamos transformar diversidades em oportunidades, modernizando processos, ampliando a capacidade de atendimento à população e reforçando os valores que fundamentam nossa atuação: eficiência, transparência e compromisso com a cidadania. Entre os marcos de nossa gestão, destaco o programa TJ Mais Produtivo, um projeto que não apenas reconheceu o empenho de magistrados e servidores, mas também incentivou a produtividade em um cenário desafiador. Esse programa foi exemplo de como a valoração do capital humano pode impactar positivamente os resultados institucionais. E nesse ponto, quero registrar um agradecimento especial à doutora Maristela Freire, que desde o início abraçou a ideia e dedicou-se além do que se esperava para sua concretização. A criação do projeto Marias, Radar de Vulnerabilidade Feminina, que foi selecionado para ser apresentado no 15º FONAVIDE, Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, importante ferramenta para mapear a violência contra a mulher no Estado e auxiliar na criação de políticas públicas que ajudem na sua prevenção. A modernização também foi uma bandeira prioritária. Implementamos a automação de pagamentos de peritos e juízes leigos, bem como a comunicação de precatórios à Receita Federal, iniciativa que elevaram os padrões de eficiência e transparência no uso de recursos públicos. Essas medidas exemplificam nossa busca constante por inovações que favoreçam a sociedade e o aprimoramento da justiça. Ainda no campo da inovação, investimos na implantação de sistemas de inteligência artificial, com destaque para a triagem de processos e a gestão de dados sobre presos provisórios. Essas ferramentas são exemplos de como a tecnologia pode potencializar o trabalho judicial, trazendo agilidade e precisão aos processos. Consolidamos o Laboratório de Inovação
um ambiente dedicado à pesquisa e à implementação de soluções tecnológicas. Foi nesse cenário que surgiram projetos como o GPS ADM, que oferece uma visão integrada de indicadores para auxiliar a alta gestão e ferramentas voltadas à automação de tarefas repetitivas no processo judicial eletrônico, contribuindo para a celeridade processual. O GPS MED, que permite conhecer e classificar os processos que envolvem demandas de saúde pública, como pedido de fornecimento de medicamentos, de próteses e procedimentos cirúrgicos. Reconheço todo o esforço da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, sob a responsabilidade do Dr. Gerânio Gomes da Silva, que, não obstante uma equipe com número abaixo do ideal, concretizou os projetos que idealizamos. No setor de precatório, mediante parceria com o Estado e o município de Natal, publicamos 5 editais que possibilitaram a realização de acordos diretos, beneficiando 7.486 credores e quitando dívidas cujo valor histórico ultrapassava 650 milhões de reais. Tivemos a honra de inaugurar os novos fóruns nas cidades de Pau dos Ferros, Açu e Currais Novos, reforçando nossa presença em regiões estratégicas e proporcionando melhores condições de trabalho para juízes e servidores, bem como um atendimento ao jurisdicionado de melhor qualidade. Destaco que todas essas novas instalações são dotadas de sistema fotovoltaico de geração de energia, privilegiando a economia e respeitando a questão ambiental. Também foram iniciados procedimentos para execução de vários projetos, entre os quais cito: serviço de reforma e adequação do Fórum Desembargador Miguel Seabra Fagundes, incluindo a substituição e completa modernização do seu sistema de climatização, a construção de novos fóruns nas comarcas de Patu, Baraúna, Canguaretama e Goianinha, e a construção do depósito judiciário da região metropolitana da comarca de Natal, inclusive tendo alguns desses projetos sua execução já iniciada e com previsão de conclusão nos próximos 2 anos. Assim, quero deixar registrado meu agradecimento a toda a equipe do Departamento de Arquitetura e Engenharia do nosso tribunal pelo empenho e dedicação, e o faço na pessoa da sua diretora, a doutora Kalina Maia. A reestruturação orçamentária foi outro passo significativo, com a eliminação de ações sem execução e a criação de iniciativas oriundas do orçamento participativo. Essa medida assegurou maior racionalidade na destinação dos recursos, fortalecendo a gestão fiscal e garantindo um tribunal mais preparado para o futuro. Também avançamos em iniciativas humanizadas, como o Programa Aurora, que prepara servidores e magistrados para a aposentadoria, e o Programa de Ambientação para Novos Servidores, que integra profissionais recém-chegados ao nosso ambiente institucional. Essas ações reforçam o compromisso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte com a valorização e o bem-estar dos seus colaboradores. Além disso, com grande satisfação, registro a nomeação de 286 novos servidores, reforçando nossos quadros e garantindo um atendimento mais eficiente ao jurisdicionado potiguar. Destaco que ainda no primeiro ano da nossa gestão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi premiado com o selo Prata de Qualidade pelo CNJ, premiação que se repetiu em 2024. Desta vez, porém, com o diferencial de ficarmos na primeira colocação entre os tribunais de pequeno porte, com uma pontuação superior, inclusive, à obtida por tribunais de médio porte que receberam o selo ouro. Também recebemos do CNJ a menção honrosa pela atuação da Justiça Potiguar no mutirão racial, que priorizou o julgamento dos processos relacionados a essa temática. E ainda pelo CNJ foi reconhecido o esforço do nosso tribunal para a construção da linguagem simples no judiciário, projeto lançado pelo ministro Luiz Roberto Barroso no início da sua gestão na presidência do Supremo Tribunal Federal. Não posso deixar de mencionar o apoio inestimável e incondicional dos colegas desembargadores. Foram 2 anos de dedicação conjunta, de enfrentamento de desafios e celebração das conquistas, sempre com o objetivo de fortalecer o papel do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte como guardião dos direitos e garantias fundamentais.
Quero aqui render homenagem aos colegas que compartilharam comigo a direção do Tribunal de Justiça nesse biênio. O desembargador Glauber Rego, vice-presidente, o desembargador Gilson Barbosa e Amaury Moura Sobrinho, como corregedores de justiça, o desembargador Dilermano Mota, ouvidor-geral, a desembargadora Maria Zeneide e o desembargador Rivaldo Pinheiro, como diretores da SMAR. A colaboração de cada um foi essencial para que as metas fossem alcançadas e superadas. Aos servidores, em especial a ANAEP, meu reconhecimento pela dedicação incansável e pelo zelo no cumprimento de suas funções. Vocês são peças fundamentais deste tribunal, um elemento importante na materialização dos ideais de justiça. A doutora Andréa Campos, que nos ajudou enormemente nessa gestão. Um especial agradecimento pelo seu profissionalismo, dedicação e lealdade. Aos juízes auxiliares, Dr. Marivaldo Dantas, Dr. Diego Cabral, não tenho palavras para agradecer por tudo que fizeram. Ao Dr. João Afonso, meu comprometimento meu agradecimento pelo comprometimento, pelas ideias, pela paciência e pela parceria. Muito obrigado mesmo. À minha família, dedico os mais profundos agradecimentos. Meus pais, pelos sábios e valiosos conselhos. A Dina, Helena e Felipe. Vocês foram minha fortaleza e inspiração, lembrando-me diariamente do porquê de cada esforço empreendido. Seu apoio foi essencial para que eu pudesse cumprir minha missão com dedicação e total entrega, o que muitas vezes resultou em ausências e irritações. Espero que possam compreender e, no futuro, me perdoar. Por fim, nesse momento, tenho a honra de transmitir a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ao desembargador Ibanez Monteiro, cuja competência e liderança, aliadas a uma personalidade discreta e gentil, são amplamente reconhecidas. Tenho plena confiança que sua gestão será marcada por avanços ainda maiores e pela manutenção do compromisso com os valores que regem o Judiciário Potiguar. Desejo ao desembargador Ibanez Monteiro sucesso nesse novo desafio. Que Deus ilumine o seu caminho e o guie nessa jornada. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento convido a Sua Excelência o desembargador Ibanez Monteiro para prestar o compromisso regimental e tomar posse no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Prometo, sobre a proteção de Deus, desempenhar leal e fielmente os deveres e as atribuições do cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição, as leis do regimento interno e as decisões da Justiça. Convido o senhor redator do Judiciário, Márcio Gonçalves, para fazer a leitura do termo de compromisso de posse. Aos 7 dias do mês de janeiro de 2025, nesta cidade de Natal, presentes em número legal no Tribunal Pleno em sessão especial, os excelentíssimos senhores desembargadores abaixo nominados, foi pelo Tribunal aceita a promessa legal do excelentíssimo senhor desembargador Ibanez Monteiro da Silva de desempenhar bem e fielmente as funções do cargo de presidente, para o qual foi eleito em sessão ordinária híbrida do Tribunal Pleno do dia 6 de novembro de 2024, do que, para constar, eu, Márcio Alexandre Cosme Gonçalves, relator judiciário, fiz lavrar o presente termo, que vai assinado pelo desembargador promitente e demais desembargadores presentes na forma. Parabéns.
Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte o desembargador Ibanez Monteiro e convido a tomar assento na cadeira de presidente. Boa tarde a todos. Convido a desembargadora Maria Berenice a tomar posse como vice-presidente. Imagino. Prometo, sob a proteção de Deus, desempenhar leal e fielmente os deveres e as atribuições do cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição, as leis, o regimento interno e as decisões da Justiça. Muito obrigada. Só um instante, desembargadora Berenice. Um instantinho para Márcio ler o termo de posse. O termo está certo? Tá. Aos 7 dias do mês de janeiro de 2025, nesta cidade de Natal, presentes em número legal no Tribunal Pleno, em sessão especial, os excelentíssimos senhores desembargadores abaixo nominados, foi pelo Tribunal aceita a promessa legal da excelentíssima senhora desembargadora Berenice Capuchu de Araújo Roque, desempenhar bem e fielmente as funções do cargo de vice-presidente, para a qual foi eleita em sessão ordinária ida do Tribunal Pleno do dia 6 de novembro de 2024, do que para constar, eu, Márcio Alexandre Cosme Gonçalves, relator judiciário, fiz lavar o presente termo, que vai assinado pela desembargadora promitente e demais desembargadores presentes na forma da lei. Declaro empossada a desembargadora Berenice no cargo de vice-presidente. Convido a desembargadora Sandra Lali a tomar posse como corregedora-geral de Justiça deste Estado. Prometo, sob a proteção de Deus, desempenhar leal e fielmente os deveres e as atribuições do cargo de Corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição, as leis, o regimento interno e as decisões da Justiça. Márcio fará a leitura do termo de posse.
Aos 7 dias do mês de janeiro de 2025, nesta cidade de Natal, presentes em número legal no Tribunal Pleno, em sessão especial, os excelentíssimos senhores desembargadores abaixo nominados, foi pelo tribunal aceita a promessa legal da excelentíssima senhora desembargadora Sandra Simões de Souza Dantas Elali de desempenhar bem e fielmente as funções do cargo de Corregedor-Geral de Justiça, para a qual foi eleita em sessão ordinária híbrida do Tribunal Pleno do dia 6 de novembro de 2024. Do que para constar, eu, Márcio Alexandre Cosme Gonçalves, relator judiciário, fiz lavar o presente termo, que vai assinado pela desembargadora promitente e demais desembargadores presentes na forma da lei. Declaro empossada a desembargadora Sandra no cargo de Corregedora de Justiça. Informo aos presentes que, na forma regimental, os demais eleitos para os cargos diretivos tomam posse em gabinete. São o ouvidor-geral, desembargador Saraiva, o diretor da SMAR, desembargador Amilcar, e o diretor da revista, desembargador Expedito. Todos sintam-se empossados hoje, embora a formalidade é mais simplificada em gabinete. Queremos registrar como fator de brilhantismo para este encontro a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira, do prefeito da cidade do Natal, Paulinho Freire, e da desembargadora federal Cibele Benevides Guedes da Fonseca. Senhoras e senhores, para falar em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e saudar os novos dirigentes desta egrégia corte, convidamos o desembargador João Batista Rodrigues Rebouças. Senhor presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Ibanez Monteiro, excelentíssima senhora governadora do Estado, professora Fátima Bezerra, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, ministro do Superior Tribunal de Justiça Luiz Alberto Gugel de Faria, excelentíssimo senhor ministro Marcelo Naval Ribeiro Dantas, também do Superior Tribunal de Justiça, em nome de quem cumprimento e saúdo todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Peço permissão ao nosso desembargador decano, Amaury Moura, para em seu nome cumprimentar todos os membros deste tribunal. Senhores magistrados, membros do Ministério Público, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Reafirmando uma salutar tradição que se faz periodicamente renovada, esta Corte de Justiça se reúne em sessão solene com tantos convidados ilustres para dar posse aos seus novos dirigentes, eleitos para o biênio 2025-2026. Suas Excelências, os desembargadores Ibanez Monteiro da Silva, Maria Berenice Capuchu Roque e Sandra Simões de Souza Dantas Elali foram eleitos por unanimidade, respectivamente, para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedora-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. O que durante várias décadas vem acontecendo na unanimidade nas eleições para a direção desta Corte, evidencia o clima de harmonia reinante no relacionamento entre os integrantes deste tribunal. Harmonia que não se pode ser confundida com a ausência de intensos debates, fortes e respeitosas divergências em questões administrativas e judiciais. Vivemos e praticamos neste Tribunal de Justiça a dialética própria da democracia, do agir verdadeiramente comunicativo, do convívio entre diferentes perspectivas do direito e da vida, que fazem legítimas as decisões emanadas desta Corte. Ser o timoneiro do Poder Judiciário do Estado, com 322 unidades, com grande capilaridade em todo o território potiguar,
vocacionada à pacificação de conflitos sociais não é tarefa fácil. Tranquiliza-nos, porém, senhor presidente, o pragmatismo, o dinamismo, a tranquilidade, o idealismo e a vocação de Vossa Excelência para o trabalho. Conforta-nos o retrospecto das trajetórias pessoal e profissional de Vossa Excelência, que nos dão testemunho vivo de que teremos um gestor operoso, criativo, obstinado, intransigente com as prerrogativas e direitos deste poder, que com certeza contribuirá imensamente para o engrandecimento e fortalecimento do Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. No artigo publicado no livro Mundo Pós-Pandemia, Reflexões sobre uma Nova Vida, o professor Castro Neves observa que, abro aspas, o direito, como ferramenta social, não poderia ficar inerte. E destaca ele, o direito, abro aspas novamente, deixa de ser apenas uma forma de solucionar conflitos e indicar comportamentos e passa a ter a aspiração de atuar como instrumento transformador. Fecho aspas. E é exatamente isso que esperamos dos nossos dirigentes para o biênio que ora se inicia. O desembargador Ibanez Monteiro da Silva nasceu no sítio Acauã, município de Santana do Mato, deste estado, filho de José Monteiro da Silva e Ana Monteiro da Silva. Aos 11 anos, sua família mudou-se para o município de Florânia, onde iniciou seus estudos no Colégio Estadual Silvino Bezerra. Obteve êxito no vestibular de 1978, no qual concorreu à vaga para o curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo concluído e colado o grau em janeiro de 83. Cursou na mesma instituição pós-graduação lato sensu em Direito e Cidadania, sendo, portanto, especialista. Aprovado no concurso público para o cargo de juiz de direito em dezembro de 84. Tomou posse em 4 de janeiro de 85, tendo sido nomeado para a comarca inicialmente de Luiz Gomes. Presente naquela época, né, Ibanez? Para Luiz Gomes. No ano seguinte, foi removido para São Tomé. Em 87, foi promovido para a comarca de Apodi de segunda instância, e de lá removido para de Macaíba. Em janeiro de 90, foi promovido para João Câmara de terceira instância, e em 95, removido para a comarca de Natal para a segunda vara da Fazenda Pública, onde permaneceu até 18 de abril de 2013, quando foi promovido ao cargo de desembargador, inicialmente integrando a Câmara Criminal e logo em seguida removido para a segunda Câmara Civil, da qual foi seu presidente nos últimos 6 anos. Atualmente, por permuta, passou a integrar a terceira Câmara Civil. Publicou diversos artigos jurídicos, dentre eles podemos citar alguns aspectos polêmicos e práticos da aplicação da Lei 9.099/95, publicado na revista da Escola da Magistratura, e sentença transitada em julgado que contraria dispositivo constitucional, validade e eficácia, publicado na revista da Procuradoria-Geral do Estado. Nosso presidente ainda exerceu várias funções no âmbito do Poder Judiciário Potiguar. Foi vice-diretor da Escola da Magistratura por mais de 5 anos, durante a gestão do saudoso desembargador Vigílio Fernando de Macedo Júnior, que era seu diretor, e também depois com os desembargadores Amaury Moura Sobrinho e Vivaldo Pinheiro. Em 95, com a criação dos juizados especiais, integrou a turma recursal dos juizados por 4 anos, sendo seu primeiro presidente. Exerceu jurisdição eleitoral em diversas comarcas que atuou como juiz de direito, inclusive em Natal. Integrou o Tribunal Regional Eleitoral do Estado como juiz auxiliar da propaganda e como juiz titular no biênio 2002-2004. Foi também juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça no biênio 2007-2008. E como desembargador, foi vice-presidente e corregedor regional da Corte Eleitoral do Estado no biênio 2016-2018. Homem extremamente gentil e educado, o desembargador Ibanez Monteiro personifica as virtudes da serenidade e da ponderação, traços essenciais para o perfil ideal do magistrado. Sempre aberto ao diálogo,
é referência entre seus pares pela forma segura com que exerce a jurisdição. Outra marca registrada do nosso presidente é a simplicidade e a discrição. O desembargador Ibanez é casado com a senhora Teônia Monteiro, de cuja união nasceram os filhos Ícaro, Eric e Alain, que nos honram com suas presenças. Ao lado de Sua Excelência, toma posse como vice-presidente a desembargadora Berenice Capuchu de Araújo Roque, natural de Caicó, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1982. Membro do Instituto de Direito de Família, o IBDFAM, sendo uma de suas fundadoras no Estado. Nesse mesmo ano, foi aprovada nos concursos das carreiras do Ministério Público e da Magistratura Estadual, carreira pela qual fez opção. Tomou posse em 14 de julho de 1982 e iniciou sua atuação como magistrado na comarca de Jardim de Piranhas, atuando em seguida nas comarcas de Serra Negra do Norte, Jucurutu e Currais Novos. Em outubro de 95, iniciou nova etapa na terceira vara de família em Natal, onde permaneceu até 6 de setembro de 2023. Atuou como juíza convocada na Corte Potiguar em diversas oportunidades. Por 2 anos, 2016 e 2018, compôs como juiz efetivo o pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e foi promovida e tomou posse nesta Corte de Justiça em 24 de outubro de 2023. Também nessa sessão, assume o cargo de Corregedora Geral do Tribunal de Justiça do Estado, a desembargadora Sandra Simões de Souza Dantas Elali. Natural da cidade do Rio de Janeiro, graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Ingressou na magistratura potiguar em 15 de outubro de 80, tendo atuado como juíza nas comarcas de Santana de Matos, Monte Alegre, Goianinha e Natal 1989, onde foi titular das 7ª, 8ª, 10ª e 15ª varas criminais. Integrou o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, havendo inclusive assumido a presidência da Corte em substituição legal. Foi membro da turma recursal dos Juizados Especiais, Civis e Criminais de Natal durante 6 anos, acumulando a turma com a vara criminal. Participou das últimas 4 bancas examinadoras dos concursos para provimento do quadro de juiz substituto, promovidos por esta Corte, havendo presidido, inclusive, a última comissão. Foi coordenadora da comissão organizadora da revista do Tribunal de Justiça do Estado durante 14 anos. Foi revisora dos artigos publicados e membro do Conselho Editorial da revista. Integra a Escola da Magistratura, ESMARNE, desde a sua criação há 35 anos, ocupando diversos cargos e funções, tais como vice-diretora, coordenadora, consultora e professora em várias disciplinas. Há vários anos é a coordenadora dos cursos de formação inicial de magistrados e membro da comissão de cursos, bem como participou de 4 últimas bancas examinadoras dos concursos para provimento do cargo de juiz substituto do Estado. Atua como coordenadora dos cursos de formação inicial de magistrado há vários anos. Em agosto de 2020, assumiu a titularidade do primeiro gabinete da primeira turma recursal permanente dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado. Tomou posse como desembargadora no Tribunal de Justiça no dia 12 de setembro de 2024. Senhor presidente, ao lado de Vossa Excelência estarão 2 magistradas valorosas, que saberão compartilhar dificuldades que poderão vir, contribuindo para a busca das melhores soluções. Vossa Excelência sucede na presidência desta Corte o desembargador Amilcar Maia, magistrado extremamente dedicado e que se doou verdadeiramente de corpo e alma à instituição no último biênio. O relatório de gestão que tive a satisfação de conhecer bem confirma a dedicação absoluta às boas causas do Poder Judiciário. A Sua Excelência, em nome da Corte, registro o reconhecimento e a gratidão, bem como doravante os votos de contínuo sucesso na bancada, na qual brindará seus pares
e os jurisdicionados com sua sólida experiência de vida e múltiplos talentos jurídicos. Ainda há muito a ser dito, mas não pretendo cansar nossos convidados, certamente desejosos por ouvir os demais oradores. Ao iniciar este pronunciamento, fiz alusão à harmonia que caracteriza o convívio entre os membros deste tribunal. A harmonia que autoriza a legítima expectativa de que nossos novos gestores, além dos projetos e inovações que idealizaram para o próximo biênio, darão continuidade a muitas das políticas já implementadas pelas administrações anteriores e que se mostraram exitosas na busca da tão almejada excelência na prestação jurisdicional. Expectativa, portanto, vinculada aos mais caros ideais republicanos da eficiência, da moralidade e da economicidade administrativas. Com a referência que o postulado constitucional da independência e harmonia dos poderes nos impõe, é preciso dizer que anualmente constatamos imenso aumento na distribuição de novos processos, e o Poder Judiciário a cada momento necessita se modernizar, se reinventar para atender aos anseios dos jurisdicionados. É preciso lembrar que a Constituição da República anuncia o acesso à jurisdição como um dos direitos fundamentais da cidadania, ao mesmo tempo em que impõe aos órgãos judiciários o dever de prestá-la em tempo razoável. Temos a clareza e a consciência de dificuldades múltiplas que o Brasil e o Rio Grande do Norte vivenciam nas áreas econômica, social e política. O poeta e escritor Fernando Pessoa, ao deparar com as dificuldades da vida e pensar projeto de felicidade, assim escreveu, abro aspas, ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Fecho aspas. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores, isso significa que não podemos prescindir da nossa liberdade no seu contorno maior, pelo exercício do direito de escolha. A liberdade vem com responsabilidade porque esbarra quando o direito do próximo começa. Nesse contexto, ressai o judiciário como um poder essencial à garantia da ordem institucional e do cumprimento da Constituição. Esse papel é nosso, da justiça brasileira, que pelas circunstâncias, em alguns momentos, há de ser firme para que nossa liberdade possa imperar. Abro aspas. O preço da liberdade, a eterna vigilância. Fecho aspas. Disse Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos. Como sabemos, o momento é de festa e precisamos celebrar. Estamos convencidos de que Vossa Excelência, senhor presidente, tem os talentos e as competências necessárias para conduzir o destino do Poder Judiciário Potiguar. Registro minhas escusas pela impossibilidade de cumprir, no prazo concedido, a missão que me foi confiada. Mas disse o padre Vieira, abro aspas, não tive tempo para ser breve, fecho aspas. Reafirmo que a administração desta corte não poderia estar em melhores mãos. Senhor presidente, desejamos a Vossa Excelência e às desembargadoras Berenice Capuchu e Sandra Lali que sejam muito felizes no exercício de seus mandatos e que celebremos daqui a 2 anos a superação das dificuldades, os avanços e as vitórias alcançadas no biênio que se inicia. Por fim, registro que Vossa Excelência contará com o restrito apoio de seus pares. Que Deus ilumine e abençoe todos nós. Muito obrigado. O cerimonial registra e agradece a presença do presidente da Câmara Municipal do Natal, vereador Érico Jacome. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Ibanez Monteiro. Agradeço as palavras generosas do desembargador Rebouças, que atribuo à nossa longa amizade. Nós somos colegas de faculdade, de turma de concurso, e agora estamos juntos de vara de fazenda, de turma recursal. Nós temos uma história comum desse período todo.
Por isso, essa generosidade dele de me elogiar dessa forma. Os elogios sempre vêm dos amigos. Muito obrigado, desembargador Rebouças, pela fala, por sua generosidade comigo. Eu inicio minha fala cumprimentando as autoridades nominadas que estão presentes aqui e na outra sala do Conselho da Magistratura. Também temos assistência lá por não comportar todo o pessoal nesta sala, no plenário. Faço referência e uma homenagem especial ao ministro Herman Benjamin, que, com a atenção e com a generosidade que lhe são peculiares, está a assistir nossa posse por videoconferência em Brasília, porque não teve tempo de vir pessoalmente. O desejo dele era vir estar aqui conosco. Mas mandar ele tão generoso, tão atencioso, que nos mandou 2 representantes, os melhores que poderiam representá-los. Os 2 ministros daqui, e, além de tudo, amigos pessoais. Só poderia ser uma iniciativa do ministro Herman Benjamin e dos ministros Luiz Alberto e Marcelo Navarro, que se fizeram presente, interromperam o exercício do direito de férias lá na praia. Eu soube que quase que eles vinham no traje típico de praia para essa solenidade. Muito obrigado a todos. As demais autoridades são cumprimentadas e nominadas pelo cerimonial, mas eu faço referência a todos e agradeço a presença de todos e das pessoas que estão aqui ou assistindo pelo canal do Tribunal. Assumo hoje a direção maior do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Caberá a mim definir metas importantes e suas prioridades. Um desafio maior do que imaginei ser capaz de realizar ao longo de meus 40 anos de magistratura, que eu os completei dia 4, sábado passado. Durante essa longa jornada, creio que muita coisa aprendi, mas precisarei aprender muito mais. Além de experiência e prática, será imprescindível a ajuda de todos, os colegas desembargadores que me escolheram entre os demais, os quais certamente com mais e melhores habilidades, os colegas magistrados com quem haveremos de compartilhar trabalho e responsabilidade, e os servidores de todas as unidades de serviço, pois sem eles pouco ou quase nada poderá ser realizado. O Poder Judiciário tem a importante missão de solucionar os conflitos sociais por meio de suas decisões, nos processos que lhes chegam a julgamento. Durante minha trajetória profissional, muitas mudanças aconteceram. As demandas cresceram assustadoramente, as tecnologias avançaram em grande velocidade, as comunicações e informações de igual modo, o mundo dos negócios ganhou tamanha dimensão e, ao mesmo tempo, exige rapidez em tudo. Para acompanhar o mundo globalizado de hoje e como ele se projeta para o amanhã, o Poder Judiciário precisa estar conectado a todos esses elementos tecnológicos e, principalmente, preparado a responder aos anseios da sociedade, que depende de julgamento rápido e reclama previsibilidade de decisão e segurança jurídica. Esse certamente será o grande desafio nosso. Se assim não o fizermos, os agentes econômicos encontrarão outras soluções e nós, os juízes e tribunais, deixaremos de ser importantes e imprescindíveis e passaremos a ser substituídos por outros métodos de soluções rápidas e eficazes. Precisamos olhar para a atividade fim do Poder Judiciário com esse propósito prioritário. Os julgamentos rápidos e justos que nos darão são os julgamentos rápidos e justos que nos darão credibilidade. Não são as redes sociais. Não precisamos estar em evidência, como pessoa ou como autoridade, nas mídias nem nas redes sociais. Nosso cargo é o importante e não nós. Basta o exercermos como deve ser, que seremos reconhecidos. Conclamo a todos os integrantes do Poder Judiciário do Estado
para esse grande desafio e, com isso, reconquistarmos o reconhecimento, o respeito e o prestígio que precisamos e devemos ter de todos os contribuintes que pagam nossos vencimentos. A governadora, professora Fátima, a meu lado, o presidente da Assembleia, também, deputado Ezequiel, a meu lado, e o presidente do Tribunal de Contas, precisam e devem estar alinhados. Referi-me a esses três porque são as três autoridades de gestões públicas que nós teremos e precisaremos lidar. Devem estar alinhados nas ações institucionais em direção ao crescimento e ao fortalecimento do Estado, assim como na gestão das medidas necessárias a esse fim. Fiquem certos os senhores de que o diálogo estará presente e será a forma de construir soluções inovadoras e atender aos interesses institucionais de todos. A política aos políticos, o jurídico ao judiciário. Faremos bem nitidamente essa distinção, governadora, deputado. A Casa Legislativa é de sua condição, a Casa Executiva é sua. O judiciário apenas interpretará as normas como deve ser feito. Agradeço aos senhores desembargadores Amilcar Maia, presidente, Glauber Rego, vice-presidente, a Mauri Moura, sobrinho corregedor-geral, pela excelente gestão realizada, que facilitou consideravelmente a minha. Agradeço também aos colegas magistrados, desembargadores e juízes, com os quais quero e preciso contar nos próximos 2 anos. Agradeço aos servidores sempre indispensáveis em qualquer gestão. Agradeço especialmente à equipe de meu gabinete, que esteve comigo durante quase 12 anos e não mediu esforços, dedicação e atenção em tudo que foi necessário. Sem ela, não teria realizado tanto quanto o fiz. Agradeço particularmente à minha família, que compreendeu a importância deste momento para estar comigo e a meu lado, com o apoio necessário e imprescindível a permitir a tranquilidade indispensável ao desempenho de minhas funções. Sinceramente, espero e desejo contar com todos para o exercício do cargo que ora assumo e aparenta ser gigantesco. Juntos faremos mais e melhor. Toda ajuda é importante e indispensável. Fosse eu o Golias, estaria tranquilo, mas não o sou. Todavia, tenho fé. Por isso, sei e confio que Deus estará comigo sempre e a todo momento. Se a mim foi dada a missão, também me será dada a condição de realizá-la. Se é assim, nada temerei. Essa é a mensagem que eu apresento a todos. E não vou falar de projeto de gestão, porque não é o momento. O projeto de gestão fica para o trabalho nosso. A partir de amanhã, às 9 horas, teremos sessões administrativas e lá, sim, poderei apresentar algumas ideias para submeter aos colegas a nossa gestão, pelo menos inicialmente. Temos a agradecer a todos. Esse é um momento difícil, porque nós passamos, 40 anos julgando. Nos preparamos para julgar, mas não para administrar, para gerir a instituição pública. Não houve um curso preparatório. Como que nós faremos isso? São as coisas que a gente aprende ao fazer. Espero aprender a fazer, mas espero também que meus erros sejam poucos e compreendidos e, quem sabe, perdoados. Com os agradecimentos e desejando um 2025 maravilhoso, ótimo para todos, declaro encerrada a sessão de hoje.